Pai, eu te damos graças, Senhor. Obrigado por essa manhã, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque temos convicção de que o Senhor nos trouxe até aqui e vai cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu em nossas vidas. Queremos nessa manhã, Deus, compreender a Tua palavra, guardar no coração e colocar em prática. Que o Senhor fale poderosamente e que saiamos daqui, Deus, edificados, convictos de que nós somos escolhidos do Senhor para vivermos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero ler com vocês inicialmente Números, capítulo 13, verso 1 e verso 2. O capítulo de Números, o 13 e o 14, ele relata uma missão no qual Moisés confiou a algumas pessoas para conhecer a terra prometida. Aquela terra que Deus havia prometido para o seu povo. E que até então era desconhecida. Sabia-se onde é que era, como é que funcionava, mas não tinha certeza de como era. E assim começa o texto dizendo assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Toda obra de Deus começa com uma visão. Talvez você já esteja pensando na visão que você vai ter para 2026. Já começou esse planejamento, essa organização verdadeiramente sábia, porque precisamos planejar. Precisamos organizar o que nós faremos, como é que vai ser a nossa vida. Mas temos que compreender que essa visão, esse planejar, tem que estar alinhado com a visão dos céus, com a visão de Deus. Porque se não estiver alinhado a minha visão com a visão de Deus, sabe o que vai acontecer? Eu vou quebrar a cara. E eu creio que ninguém aqui quer quebrar a cara em 2026. Mas será que não quebraremos a cara? Quebraremos, eu acho, em alguns momentos. Eu não tenho como dizer que não, porque a nossa natureza é uma natureza falha. Por mais que a gente planeje, por mais que a gente pense em tudo aquilo que Deus tem para fazer, é necessário que a gente coloque isso em prática. Não somente ouça aquilo. E Deus, Ele deu uma promessa ao povo dele, de tomar posse de uma terra. E falou com Moisés que era necessário enviar pessoas àquela terra para poder conhecer. A visão do escolhido, ela nasce de uma iniciativa de Deus, não de um desejo humano. Às vezes você pode até ter pensado que isso surgiu em seu coração. O sonho que você tem, o que você planeja, talvez você tenha pensado: não, isso nasceu no meu coração. Ou então você fale: não, eu vi isso realizar em alguém e eu também quero que isso realize na minha vida. Só que na prática, isso começa de Deus. Só que nós temos uma mania de querermos significar as coisas com a nossa ótica. Achar que do meu jeito sempre é o melhor. Da forma como eu faço, sempre é a melhor. Na prática é assim? Não. Na prática nós tentamos, às vezes acertaremos, às vezes erraremos. Às vezes eu vou escolher de forma compatível com a vontade de Deus, às vezes não. Essa missão que Deus confiou ali àqueles homens, não foi porque Deus estava em dúvida se era mesmo aquela terra. Não, não tem nada a ver com isso. Mas era uma oportunidade que Deus tinha dado para alinhar a visão de Deus com a visão do homem. Deus não tem dúvida sobre as coisas. É certeza. Não tem dúvida. Não fica: será que essa é a melhor vontade que eu tenho para a vida de Felipe? O plano é perfeito, já foi escrito. Eu preciso todos os dias viver esse plano. Fala: Deus, me ajuda a compreender qual é o teu plano para a minha vida.
compreender qual a tua visão para a minha vida. Por isso que às vezes passaríamos por dificuldades na vida para alinhamento. Para que eu olhe e fale, eu estou vivendo uma vida longe do que Deus escreveu para mim. Por mais que você ache, mas que graça tem isso, eu viver uma história que eu não escrevi. Para mim faz todo sentido, porque a minha história, se for escrever do meu jeito, às vezes vai ser cada tragédia. Mas quando eu permito que Ele escreva uma história e eu viva essa história, a tendência é que as coisas ocorram de maneira muito correta. Porque a história dele, o plano dele, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A minha, a sua, nem sempre. Nem sempre. Então Deus precisa colocar-nos em situações para que a gente se alinhe à vontade dele. Para que a nossa visão seja a mesma visão que Ele tem. E é importante demais que a gente comece hoje a pensar sobre isso. Comece hoje, não espere quarta-feira na virada. Não, comece hoje, comece agora. Será que a minha visão está compatível com a visão de Deus? E talvez não esteja 100%, porque nem a minha está 100%. Mas o desejo de querer estar mais alinhado tem que estar muito forte em nossos corações, todos os dias. Deus, Ele não precisava de informação, Ele não precisava ter certeza sobre aquilo. Aqueles homens que foram enviados para aquela missão, e depois você vai entender como foi essa missão, eles precisavam confiar em Deus. Você tem confiado plenamente em Deus? Você tem confiado naquele que tem tudo sob controle? Às vezes nos falta confiança porque nos falta conhecimento. Nos falta confiança porque falta intimidade. Falta confiança porque falta fé. Porque a fé é uma certeza. Eu não posso duvidar quanto àquilo que Deus falou ao meu coração. Deus falou àquele povo que daria uma terra para eles. Eles precisavam o quê? Confiar plenamente, independente de como seria o processo, a tomada da posse ali, independente disso. Mas não foi isso que aconteceu. Antes de nos levar à conquista, Deus, Ele trabalha na nossa percepção. Antes de nos levar à conquista, Deus trabalha na nossa percepção. Como é que você tem percebido as coisas? Com que olhar você tem visto o agir de Deus na sua vida? Com olhar de reclamação? Com olhar de medo, de dúvida, de receio? Ou com olhar de confiança, sabendo que se Ele prometeu, Ele vai cumprir? Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Você crê nisso? Eu preciso crer nisso. Para viver 2026 diferente, eu preciso crer que a obra que Ele começa, Ele termina. Ele termina de forma perfeita. Não é igual obras que nós vimos por aí, que começa e de repente falta recurso e para. Ou começa, mas percebeu que não houve um planejamento adequado, e aí interrompe porque houve uma falha técnica naquilo. Não. A obra de Deus não é assim. Ele começa, Ele desenvolve aquilo e Ele conclui. Como é que você quer que seja essa conclusão na sua vida? Uma conclusão que vai levar você a uma vida eterna com Ele? Ou uma conclusão que vai levar você a uma perdição? Eu preciso crer que só existe um caminho: Jesus Cristo. Para que eu viva neste caminho, a minha visão, a minha percepção acerca de quem eu sou tem que estar alinhada com a vontade dEle. Quando você compreende que você é filho, você é filha dEle, isso lhe dá direito a toda a herança do Pai. Tudo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, você vai conseguir tomar posse, porque você compreende quem você é nele. Quando você não tem compreensão acerca de uma paternidade de Deus, você fica perdido, e qualquer coisa para você é interessante. Qualquer coisa que surge e que talvez não lhe traga confronto, e que talvez não lhe traga nenhum tipo de dúvida, você vai tomar aquilo como uma verdade.
Mas quando você entende que o Evangelho de Jesus é suficiente, você consegue viver mesmo em meio às dúvidas, aos problemas, às dificuldades, porque você tem uma certeza: Ele está comigo. Ele não me abandona, Ele não me desampara, Ele não me deixa. E eu preciso tomar isso como uma verdade da minha vida. A visão do escolhido não começa quando ele vê algo, começa quando ele crê no que Deus falou. Não é no que eu estou vendo, é no que eu estou crendo. Talvez você não esteja vendo hoje a realização de um sonho seu. Você precisa crer hoje que aquilo vai acontecer. Talvez você não esteja vendo o solucionar daquele problema que você está enfrentando e que você acha que vai finalizar o ano ainda enfrentando aquele problema. Você precisa crer que há um Deus que pode transformar tudo até quarta-feira. Hoje Ele pode fazer. Agora, enquanto você está aqui, Ele pode estar lá na sua casa, naquele hospital, na sua empresa, resolvendo por você. O que é que você precisa fazer? Crer. Mudar a sua visão. Mudar a sua percepção sobre quem Ele é. Não é alguém distante, não. É um Deus de perto. É um Deus que tem prazer na nossa companhia, na nossa comunhão. É isso que Ele quer. Agora, se eu me afasto dessa presença, eu me afasto de tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. Por isso eu não posso. A visão do escolhido não começa quando ele vê algo. Não espere ver para crer. Creia hoje que vai acontecer. Creia hoje, não amanhã, creia hoje. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais o Senhor lhe acrescenta fé. Fé é essa necessária para que você não duvide de que Ele é um Deus, sim, de obras completas. De que Ele é um Deus que não muda. De que Ele é um Deus que nunca perdeu uma batalha. É o general invicto. É o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. É o dono de tudo. Tudo foi criado por meio dEle. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Esse é o Deus. Números 13, 27 e 28. Já começa a contar a história do relatório. Aqueles homens foram naquela cidade. E chegando lá, eles viram coisas que eles não esperavam. Olha o que diz: e deram este relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos da terra, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. E aqui fala sobre uma cidade que não era fácil. Uma cidade grande, estruturada. E quando fala aqui dos descendentes de Enaque, eram gigantes. Há relatos, e eles falam isso no texto, se você puder depois ler com calma, que a comparação que eles tinham deles com os homens que eles viram lá, eram que eles pareciam gafanhotos, comparados aos homens que lá viviam. Ou seja, a terra que Deus prometeu para eles era uma terra difícil. Era uma terra que eles olharam e falaram: não vai ser. Mas não foram todos que tiveram essa visão. Dos 12 que foram, 2, Josué e Caleb, tiveram visão diferente sobre isso. E é isso que eu quero que a gente compreenda nessa manhã. A visão espiritual, ela interpreta os fatos à luz da promessa. A visão espiritual, ela interpreta os fatos à luz da promessa, não à luz do que eu estou vendo. Talvez você tenha ouvido Deus falar com você coisas. Deus usou pessoas para falar com você alguma coisa. Promessas na sua vida que você olha hoje e fala: isso não é compatível com a minha vida. Eu não consigo compreender um dia eu vivendo isso. Sabe por que você vive assim ainda hoje? Porque a sua visão não está alinhada com a promessa. A sua visão está alinhada com a sua credulidade, com o que você está vendo ali, com a sua incredulidade, perdão.
com sua falta de fé, com o que você consegue tocar, com o que você consegue colocar em uma planilha, com o que você consegue descrever como é que funciona. Mas a promessa de Deus, muitas vezes, vai muito além do que você está vendo. Muito além. Eu ouvi inúmeras promessas de Deus na minha vida, inúmeras promessas de que aqui, por exemplo, esse lugar vai ficar pequeno. Eu creio nisso? Creio nisso. Eu vou viver em função disso? Não. Mas eu vou crer o tempo todo. Porque eu creio que foi Deus quem falou. Mas por quê? Para que aumente o meu ego, o meu orgulho? Não. Para que o nome de Deus seja glorificado. Porque são mais pessoas sendo alcançadas pela palavra. E eu tenho visto isso um dia de cada vez. Mas lá atrás, quando eu tinha 14 anos, eu ouvir algo nesse sentido, eu duvidei, porque não era compatível com um adolescente tímido que não sabia falar direito. Não sabia, não tinha a menor condição de pegar um microfone e de falar por 5 minutos. De fazer uma oração em público, meu Deus do céu. Se eu não decorasse aquela oração, a oração não sairia. E por um bom tempo eu fiquei vivendo, esquecendo da promessa e focando nas minhas limitações. No que eu sabia fazer, no que eu podia fazer. Até que um dia eu parei e falei: Senhor, eu creio nas tuas promessas. Eu creio que tu és um Deus que capacita todas as coisas. E eu estou aqui me colocando à disposição para ser usado. E olha eu aqui. Eu preciso crer, talvez hoje o pensamento seu seja esse. Hoje eu não consigo fazer isso. Hoje eu não tenho capacidade de assumir tal função na minha empresa. Hoje eu não tenho capacidade de organizar minha família, de estabelecer ali uma cultura específica dentro da minha casa. Hoje eu não consigo fazer isso. Hoje eu não consigo abrir mão disso ou daquilo. Mas não se prenda hoje. Creia na promessa. Creia na promessa. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Creia na promessa que Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Creia na promessa de que se você fizer dele o seu pastor, nada vai lhe faltar. Creia nisso. Talvez hoje esteja até faltando algumas coisas, mas creia, torne ele o seu pastor e nada vai lhe faltar. E eu não falo sobre aspecto financeiro de forma exclusiva, não. Eu falo sobre emoções, sentimentos, certezas aqui dentro, que muitas vezes nós vivemos com uma batalha cruel em nossa mente. Aqueles homens, eu creio que quando viram aquela estrutura, aquela cidade, pensaram tantas coisas horrendas. Não. O Senhor tirou a gente do Egito, que ali eu tinha as coisas sob controle, para fazer enfrentar isso tudo. A base de uma promessa é a visão diferente sobre as coisas. Eu preciso compreender. Números 13, verso 30 diz: Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Enquanto muitos falaram: não vai ser possível, é difícil, não vai dar certo, Caleb falou diferente: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Diante das dificuldades, dos gigantes, das fortificações da sua vida, qual tem sido a sua visão? Dos 10 espias que foram e só viram dificuldades, ou dos 2 que foram e creram na promessa? Como é que tem sido a sua vida? Como é que foi o seu ano 2025 diante dessas indagações? Como é que você quer que seja 2026 na sua vida? Quando o problema estiver diante de você, porque vão chegar. Você querendo ou não, vai aparecer. Você vai lembrar da promessa, ou você vai lembrar de quem você é em sua fragilidade humana? Sempre lembre da promessa. Sempre lembre de quem está com você. Todos viram os mesmos frutos e os mesmos gigantes. A diferença não foi o cenário, foi o filtro espiritual. Você precisa instalar esse filtro na sua vida. Atualizar o software da sua vida. Senhor, eu quero isso aqui,
Eu preciso disso. Porque se eu não colocar isso na minha vida, vai dar ruim. Precisa fazer isso. E é de graça. Basta abrir o seu coração e falar: Senhor, coloca isso aqui dentro. Blinda a minha mente, blinda o meu coração, porque eu quero viver as tuas promessas, independente das dificuldades que eu irei enfrentar. Quem não tem visão espiritual, sempre começa reconhecendo a bênção, mas termina enfatizando o problema. A falta de visão espiritual, você vai até olhar ali a bênção, vai até reconhecer, vai até falar: nossa, é de Deus isso. Mas aí esquece que o fato de ter sido Deus que abriu aquela porta, não quer dizer que você não vai ter dificuldade para tomar posse daquilo. Senão qual a graça teria? Seria sincero. Não tem. Eu preciso compreender que Deus abre a porta, que talvez seja a parte mais difícil. É abrir uma porta, é construir um cenário, é trazer à existência o que não existe. Isso é a parte difícil. Agora, o que é fácil, que é eu não reclamar, que é eu falar: Senhor, obrigado. Muitas vezes eu não quero fazer, muitas vezes eu não faço. Eu preciso fazer isso. Quem tem visão espiritual reconhece o problema, mas termina exaltando a promessa. Mude hoje a sua visão. Compreenda que problemas existirão sempre, mas que a promessa é muito maior do que o problema. Muito maior. Jesus enfrentou um problemão, a cruz. Problemão. Ninguém aqui enfrentou esse problema, a cruz. Ninguém tinha capacidade de fazer isso. Eu faço, ele falou. Só que, qual foi o propósito da cruz? Estarmos aqui hoje, lembrando do amor de Deus em nossas vidas. A promessa de que Deus iria resgatar a humanidade, que Deus iria nos dar uma nova chance, uma reconexão com Ele, só aconteceu porque Jesus encarou um problema e foi até o final. Então, se você quer viver a promessa, compreenda que você vai enfrentar dificuldades. Talvez a maior dificuldade na sua vida seja esperar, aprender a esperar o tempo da promessa. Aquele povo saiu do Egito achando que em poucos dias, 40 dias, eles estariam na terra prometida. 40 anos se passaram. E de mais de 2 milhões de pessoas, Josué e Caleb tomaram posse. Parece ser um absurdo, mas por quê? Porque a visão do povo mudou. Mesmo Deus fazendo tudo o que fez. Isso mostra como somos frágeis, como somos suscetíveis ao erro, como queremos que as coisas funcionem do nosso jeito, quando Deus faz de um jeito que, ao meu ver, não é tão bom assim. Eu já perco a esperança, eu já reclamo, eu já não quero saber de Deus, eu já não oro mais, eu já não quero saber de ir para a igreja, eu não quero fazer nada. Por quê? Porque uma vez, 2 vezes, 3 vezes, Deus fez o que eu não queria. Aí eu pergunto a você, quantas vezes você agimos de forma errada diante de Deus? Imaginou se Deus fala assim: não quero mais você. Não, hoje eu não vou te dar o ar que você precisa porque você foi teimoso ontem comigo. Já pensou? Mas isso não acontece porque Ele é misericordioso. É a graça, porque não é por merecimento. Não é. Então eu preciso compreender isso. Sempre vai existir uma dívida eterna entre o que Ele fez e o que eu faço todos os dias. Hoje estamos aqui, iremos ceiar daqui a pouco, como uma forma de lembrar disso. Lembrar de que um sacrifício foi feito. Uma obra foi completa. Uma promessa se cumpriu. E eu preciso ser grato a Ele por isso. Eu preciso reconhecer que eu faço isso em memória dEle, é por Ele. E eu quero ver uma vida organizada, porque eu entendo que é o que Ele tem para a minha vida. Uma visão distorcida gera identidade distorcida. Números 13, 31, 33. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam
entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Imagina que relatório bom é esse. É a promessa de Deus. Mas olha a visão do povo. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque. Diante deles parecíamos gafanhotos. Nós parecíamos gafanhotos diante deles. Antes de se sentirem pequenos aos olhos dos inimigos, eles já se viram pequenos aqui dentro. Porque começa aqui, quando você olha no espelho, como você se enxerga? Muitas pessoas têm complexo de inferioridade. E eu compreendo que isso acontece por diversas razões. Por dificuldades da vida, por criação, por problema, por cultura, por traumas, por abusos, tantas coisas que acontecem. Não podemos esquecer disso, não. Tem que tratar, tem que cuidar. Mas eu preciso também compreender que em Deus, eu sou alguém. E o amor de Deus na minha vida não é maior porque eu sou pastor. O amor de Deus na sua vida não vai ser menor porque você não está aqui no meu lugar. Não, é igual. Eu preciso da mesma forma que você precisa. E eu tenho à medida que eu busco. Você vai ter esse amor na sua vida à medida que você busca. Quanto mais você buscar viver esse amor, mais você vai receber. Aquele povo tinha uma visão distorcida. E naturalmente a identidade dele era distorcida. Quando você compreende que você é filho de Deus, podem falar o que quiser de você. Você sabe quem é seu pai. Um pai de verdade é aquele que vai cuidar do filho. É aquele que vai proteger, aquele que vai amar, aquele que vai atrás e vai resolver o problema. Coloque isso diante de Deus. Deus, estão falando mal de mim um bocado. Estão me maltratando. Estão querendo puxar meu tapete, estão querendo bagunçar minha vida toda. Mas tu és o meu pai. Eu sou filho. Toma conta, porque tem coisas que eu não consigo fazer. Temos que agir com Deus assim. Falou: Senhor, está difícil. Minha vontade é esganar. Mas eu compreendo que eu sou filho, eu sou filha. Então, Pai, dá domínio próprio. É fruto do Teu Espírito Santo. Não é fruto da minha imaginação. A visão, ela se alinha ao propósito. A visão, ela se alinha à promessa. Quem não sabe quem é em Deus, sempre se enxerga menor. Sempre. E aqui não é pregação de autoexaltação, não. É de compreensão de quem nós somos em Deus. E o que nós somos em Deus tem um poder muito grande. Porque esse é um poder dado apenas àqueles que compreendem Jesus. O texto bíblico diz assim, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Está falando de Jesus relacionado aos judeus, o povo de Deus, mas os judeus não o receberam. Não o reconheceram como Salvador, como Messias, não, mas todos que o receberam, aí a história muda. Eles deram um poder de serem feitos, chamados filhos de Deus. Quando você recebe Jesus, quando você abre o seu coração para Ele, fala: entra aqui, faz morada, transforma a minha vida. Eu reconheço o Senhor como meu Salvador, como meu Senhor. Quando nós declaramos isso, nos tornamos filhos. Talvez você se espante, mas é o que diz a Bíblia, que as pessoas, enquanto não fazem isso, elas são criaturas, porque foram criadas por Deus. E há uma diferença muito grande entre ser criatura e ser filho. Por isso é necessário nós declararmos isso. Jesus, Tu és o meu Salvador. Porque aí a gente tira toda a distorção de identidade e compreendermos quem nós somos nele. Isso muda o jogo. Relatórios negativos contaminam ambientes espirituais. Uma visão errada não afeta apenas quem a carrega, mas todos que escutam. Todos que escutam. Você chega com um relatório negativo sobre alguma coisa,
Isso afeta você e afeta quem está ao seu redor. Chegue numa reunião de trabalho e apresente um relatório ruim. Problema o tempo todo. Vai afetar só você? Não. Afeta todos que tem o mínimo de interesse, de cuidado com aquilo. Quando eu ouço um problema de alguém, isso afeta a minha vida. Afeta. E às vezes eu preciso pegar isso e compartilhar com Yasmin, para que juntos possamos ajudar alguém. Ou seja, o que era da pessoa, agora vem para mim, daqui eu vou repassar. Com muito cuidado, evidentemente. Mas quero só que vocês entendam acerca de o poder de influência que existe. Acerca da negatividade. E a negatividade está diretamente ligada à falta de fé e à falta de conhecimento de quem é Deus. Pessoas pessimistas são pessoas que não conhecem a Deus. Porque é impossível você conhecer Deus e só enxergar o lado ruim das coisas. Impossível. Quando eu conheço Deus, eu creio, está ruim, tá. Mas Ele é Deus. Ele pode transformar. Ele pode fazer todas as coisas e eu vou tomar posse dessa palavra. Não há diagnóstico, não há relatório ruim, não há problema, não há negativa humana que vai se sobrepor à autoridade e ao poder de Deus na minha vida e na sua vida. Não existe isso. Agora eu tenho que crer. A visão do escolhido exige coragem para ficar contra a maioria. Você tem coragem para ficar contra a maioria? Eu conheço muita gente que não tem coragem. Muita gente que você pode até olhar e pode até achar que aquela pessoa é forte. No primeiro embate, ela vai pender para a maioria, porque ela não consegue sustentar. Não consegue sustentar Deus. Entenda, sustentar a vontade dele na nossa vida. Sempre vai querer o quê? Agradar os outros. Números 14, versos 6 e 9 diz assim, 6 a 9. Josué, filho de Num, e Calebe, dentre os que haviam feito o reconhecimento na terra, rasgaram as suas roupas e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. O relatório do outro era o quê? Era ruim. O deles é diferente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e nulo dará. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Sabe por que enfrentamos gigantes e perecemos? Porque tem uma condicionante aqui. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Eu preciso agradar a Deus. Não adianta eu crer na promessa, mas eu estou pecando à torta e à direita. Não estou nem aí para Deus. Deus vai se agradar? Não vai. Seremos perfeitos aqui? Não, mas viver o tempo todo nisso? Não é assim que Deus quer. Não adianta, você pode receber as promessas infinitas. Deus vai olhar seu coração. Deus é justo, gente. Não adianta. Mas se eu agradá-lo, Ele nos fará entrar na terra. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo. Não tenha medo dos problemas que você enfrenta. Não queira se rebelar, botar dedo na cara de Deus e exigir dele alguma coisa. Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Diante de um poder infinito. Não. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Eles criam nisso. Creiam que a proteção do Senhor está com você. Ficar contra a maioria exige mais fé do que enfrentar o inimigo. Josué e Calebe não estavam apenas lutando contra gigantes externos, mas contra uma mentalidade coletiva do medo. Todo aquele povo ficou amedrontado.
Talvez na sua realidade hoje, pessoas ao seu redor estejam com medo. Estejam olhando somente para o ruim, porque não tem mais jeito. Mas lembre de Josué e Caleb, que confiaram na promessa. Que pensaram, olha não, pode ser difícil, pode ser um problemão, mas eu estou buscando agradar a Deus. Eu estou buscando viver uma vida de retidão. Eu sei que às vezes eu erro, sim, mas eu me arrependo, eu peço perdão a Deus, eu tento recomeçar. Deus olha isso. Ele vê a nossa tentativa, o querer fazer o que é certo. Nem toda unanimidade vem de Deus. Muitas vezes Deus fala com poucos para preservar o propósito. Há um ditado que diz que a unanimidade é burra. Precisamos tomar cuidado quanto a isso. Eu preciso ter certeza da presença de Deus, do poder de Deus, da verdade do Evangelho, sem duvidar. Eu preciso crer que Ele é o caminho, sem duvidar. Mas o cuidado que eu tenho que ter aqui é com a maioria. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Jesus, ele andava e uma multidão acompanhava Jesus. Multidão. Só que dentro da multidão existiam 12 que estavam o quê? Mais próximos. Mas você filtrava ainda tinha outros 3 que estavam mais perto ainda. E aí, se você fizer ainda mais um filtro, ainda vou encontrar João, o discípulo amado, e ele mesmo se declara assim, que encostava a cabeça dele no peito de Jesus para estar perto. Você mostra os níveis de intimidade. Eu não posso seguir a multidão, porque ali na multidão eu vou achar de tudo. Agradar a multidão é uma tarefa fácil. Jesus, ele não conseguiu agradar a todos, nós sabemos disso. Mas aqueles que compreenderam quem ele era, tiveram suas vidas transformadas. E você precisa compreender quem ele é na sua vida. Estou acabando. A visão correta revela um espírito diferente. Números 14, 24. Mas, como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Olha aí. Me segue com o quê? Integridade. Muitos podem seguir Jesus. Muitos podem seguir uma verdade do Evangelho. Mas não é seguir de qualquer jeito. É seguir como? Com integridade. Porque é viver com integridade que vai fazer com que você tome posse da terra prometida. E você pode falar, mas é difícil. Eu estou cercado disso, daquilo. Tem isso aqui que me prende. Não, eu conheço um Deus que desfaz assim. O que é que você precisa fazer? Pai, eu estou aqui. Tu conheces o meu coração. Tu sabes o que eu gosto. Tu sabes o que hoje eu não quero abrir mão. Tu sabes o que eu preciso abrir mão, mas ainda é difícil. Mas eu só estou aqui, Senhor. Só vem trabalhando na minha vida. Pronto, faça isso. Faça isso. O que nos leva à promessa não é o talento, mas é o caráter alinhado a Deus. Não é o talento. Quantas pessoas você conhece que são talentosas, mas vai olhar o caráter? O que é que adianta o caráter, o talento sem um caráter? Não. Talento sem caráter é um prédio sem alicerce. Mas cedo ou mais tarde vai o quê? Desabar. Que não vai aguentar. Você não consegue sustentar por muito tempo. Quem carrega a visão de Deus precisa devolver um espírito firme, constante e obediente. Se eu carrego aqui dentro Deus, a presença dele, naturalmente eu tenho que transparecer e viver isso. Não pode ser diferente. Senão é hipocrisia. Não pode. O que nos leva à promessa não é o talento,
é o caráter alinhado com Deus. Como é que está hoje seu caráter? Seu caráter foi aperfeiçoado esse ano? Eu tenho certeza que você enfrentou situações que colocaram seu caráter à prova. Quantas vezes eu falhei no meu caráter esse ano? Porque não vigiei, porque não fui temente a Deus, porque não tive noção de perigo. Quantas vezes? Quero ano que vem repetir isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós precisamos todos os dias compreender que o meu caráter, que foi formado, que eu aprendi valores na minha casa, no trabalho, na vida de modo geral, mas principalmente com Deus, tem que estar sempre aperfeiçoado. Sempre. Nunca posso dizer, não, eu tô bem já. Não, já atingi uma idade que eu não consigo melhorar mais em nada. Consegue. Todos nós estamos em constante obra. Até o Senhor nos chamar. Melhoria, um dia de cada vez. E por fim, a visão do escolhido pode esperar, mas nunca é cancelada. Deus não vai cancelar uma promessa na sua vida. A promessa vai estar lá, pronta. A promessa sempre vai existir. Agora, eu posso fazer escolhas que me afastem da promessa. Eu posso. Números 14:30. Ninguém entrará na terra que prometi com juramento, que seria a sua morada, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. A promessa está lá. Agora, quantos permaneceram fiéis à promessa? 2. Você quer estar entre os que permanecem fiéis? Eu quero. E eu estou disposto a ajudar vocês a isso. Agora, me ajudem também. Porque eu não vou carregar sozinho. Eu não tenho essa capacidade. Eu não consigo levar minha esposa para o céu, que é salvação individual. Mas eu posso ajudar, como vocês podem me ajudar. Josué 14:10-12 diz: Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu, e já faz 45 anos que Ele fez essa promessa a Moisés. 45 anos que Ele prometeu algo. Você está esperando há quanto tempo a promessa? 6 meses? 1 ano? 45 anos esperando. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho ainda o mesmo vigor para lutar, tanto na batalha como para outras atividades. Agora dei-me esta região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. O tempo ele não envelhece a promessa, o que envelhece é quem perde a fé no caminho. Ali Caleb estava cheio de vigor, com Josué, 85 anos, cheio de vigor. Depois de passar 40 anos dentro do deserto, com as roupas não se perdendo, com as sandálias no pé não se perdendo. Isso é o quê? Isso é cuidado de Deus. Se Deus manda, Ele garante. Se Deus falou algo com você e você tem certeza disso, viva com fé, tome posse e vai acontecer. Isso aqui, onde nós estamos, é promessa de Deus. Mas eu precisei tomar posse disso. Eu precisei não duvidar de que Ele iria fazer. E preciso todos os dias, porque o dia que eu duvidar, vai faltar. O dia que eu falar, será, meu Deus, como é que vai ser? Ele vai falar, pronto, esqueceu, foi. Então creia. O inimigo ele vai fazer de tudo para lhe roubar a promessa. E ele não vai mexer na promessa porque ele não tem essa capacidade. Mas se você permitir, ele pode mexer com você. E aí é onde mora o perigo. Por isso tem que estar o quê? Vigilante. Deus não se esquece do que falou. Ele apenas trabalha enquanto nós estamos esperando. Amém? Você crê na promessa?
Você crê que você é um escolhido, uma escolhida? Eu creio nisso. Eu creio que Deus fará uma obra completa em nossas vidas. Eu creio que todas as promessas que Ele prometeu vão se cumprir na minha vida e na sua vida. Eu creio que nós seremos um povo que nós iremos enfrentar dificuldades gigantes, problemas, situações adversas, mas a nossa visão estará na promessa. A nossa visão não estará presa à nossa realidade. A nossa visão não vai estar ali alinhada com o negativismo, com as barreiras, com os problemas, não. Mas estará alinhada com quem Ele é, e Ele pode todas as coisas. É o Deus do impossível. Você pode olhar e falar assim: é impossível isso acontecer na minha vida. É impossível para você, é impossível para mim, mas para Ele nada é impossível. Amém? Coloque de pé, vamos adorar o Senhor. Não sei com que música. Deus de obra completa, você sabe? Bom cantar essa. Creia que Ele é esse Deus de obras completas. É um Deus que muda o contexto. É um Deus que faz o impossível. Feche seus olhos, deixe com que Deus fale ao seu coração. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa.
viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vinde que não é. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Creia nisso. Agora creia sem duvidar. Creia que Ele sim é um Deus de obras completas. Coloca a mão no seu coração. Pai, te damos graças, Deus. Obrigado porque Tu és esse Deus de obras completas. Obrigado porque o Senhor separou hoje, Deus, este dia, esta manhã, para fortalecer, Deus, a nossa fé. Para crermos, Deus, que Tu és um Deus que começa uma obra e termina de forma plena, de forma perfeita, Deus. Te damos graças por isso, Deus. Renova, Deus, o nosso ânimo. Deus, coloca em nós um espírito inabalável para crermos na Tua promessa. Que tenhamos essa visão do escolhido. Cremos que o Senhor nos escolheu. E nos escolheu, Deus, para uma obra linda aqui na terra. Que possamos viver, Deus, de forma plena, cumprindo, Deus, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Que possamos compreender o Teu amor, a Tua palavra, a Tua verdade em nossas vidas. Que possamos Te reconhecer, Deus, em todos os nossos caminhos. Que possamos Te agradar, Deus. Que o Senhor olhe, Deus, e veja alguém que está ali adorando em espírito e em verdade, com integridade, querendo dar o melhor, Deus. Te apresentamos os nossos sonhos, nossos planos, as nossas dificuldades e colocamos diante do Senhor. Te pedimos, toma, Deus, toma, Pai, direciona-nos, Deus, toma controle, Senhor, nos dá estratégia, sabedoria, mas antes de tudo, Deus, coloca em nós obediência, para ouvir a Tua voz, guardar no coração e colocar em prática, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.